Imagina só, é uma noite como qualquer outra em São Paulo. E, de repente, uma explosão. Uma explosão tão forte que abala um bairro inteiro. O que começou como o hobby de um homem acabou se transformando numa verdadeira catástrofe, que revelou um perigo que ninguém imaginava e uma história bem complexa. Parecia noite de ano novo. Essa foi a descrição de uma moradora, Marcilda. Dá pra ter uma ideia do susto, né? Aquele clarão todo, o barulho. Só que, claro, não tinha nada de festa. Era o começo de uma noite de puro caos, com fogo se espalhando e uma destruição que ninguém ali podia sequer imaginar. 21. Parece um número simples, né? Mas para pensar. 21 imóveis interditados pela Defesa Civil. Isso significa 21 famílias que, de uma hora para outra, viram suas casas serem condenadas, forçadas a deixar tudo para trás. Um único número que mostra a dimensão do estrago causado por uma só casa. Então, vamos aos fatos. Tudo aconteceu no dia 13 de novembro, por volta das 8h menos 15 da noite. Uma casa que ficava na rua Francisco Bueno, no Tatuapé, simplesmente explodiu. E não foi uma coisinha pequena não, hein? A onda de choque foi tão forte que afetou tudo num raio de 3 quarteirões. Surreal. Bom, depois daquele choque inicial, a poeira começa a baixar e a investigação tem que começar, certo? Chegam os bombeiros, a polícia, todo mundo correndo para vasculhar os escombros e tentar entender a origem de uma força destrutiva tão grande assim. E a pergunta que não saía da cabeça de ninguém era essa: o que foi que causou essa explosão? Era o que todo mundo queria saber, dos moradores aos investigadores. Como é que uma casa, uma residência comum, pôde explodir com a força de uma bomba? E a resposta, olha, não demorou muito para aparecer. Aquela casa era, na verdade, um depósito clandestino de fogos de artifício. E tinha um detalhe crucial: não era qualquer tipo de fogos. Era material usado em balões juninos, que a gente sabe que são extremamente potentes. E, bom, isso explica a violência da explosão. E claro, uma destruição desse tamanho teve um custo humano muito alto. Infelizmente, uma pessoa morreu no local. A identificação oficial ainda estava pendente. Além disso, outras 10 pessoas ficaram feridas. O mais impressionante é que todas elas estavam só passando de carro na rua naquele momento e foram atingidas pelos estilhaços. Pois é, e conforme a investigação foi avançando, o foco naturalmente se voltou para o morador da casa, o homem que estava no centro de toda essa destruição. Então, a identidade dessa pessoa se tornou a chave, a peça que faltava para desvendar toda a história por trás daquele depósito ilegal e da própria explosão. E o nome dele é Adir de Oliveira Mariano. Ele tinha 46 anos, era um morador da casa e, a partir daquele momento, se tornou a pessoa de maior interesse no caso. Só que a situação do Adir é bem complexa, porque ele é investigado como o responsável por tudo, né? O principal suspeito. Mas, ao mesmo tempo, um corpo foi encontrado nos escombros, e a grande suspeita é que o corpo seja o dele. Então fica essa dualidade. Ele é o suspeito, mas também pode ser a vítima. A confirmação oficial, claro, ainda dependia dos exames da perícia. E aí, quando a polícia foi investigar a vida de Adir Mariano, descobriram que aquele não era o primeiro encontro dele com a lei por causa de materiais perigosos. Na verdade, a história dele revela um padrão bem preocupante. Olha só essa linha do tempo. Lá em 2011, ele já tinha sido detido com um grupo por soltar balões com fogos, o que é ilegal. Anos depois, em 2015, ele foi absolvido. E agora, em 2025, o nome dele está ligado a essa tragédia de proporções gigantescas. Fica claro o envolvimento dele com a cultura perigosa dos baloeiros. Mas por que ele escapou da condenação lá atrás? Foi por falta de provas. Na delegacia, ele e os outros disseram que não eram os donos do balão, que eles só viram o balão caindo e correram atrás, sabe? Aquela desculpa clássica de quem é só seguidor. E na época, a justiça aceitou essa versão. Para a gente ter uma ideia do que se passava na cabeça dele, estas são palavras do próprio Adir numa rede social em 2017. Ele escreveu, com esses erros de português mesmo: por trás de papel cola, vela e fogo, existe algo inexplicável, um sentimento de adoração, um dom que Deus nos abençoou. Ou seja, para ele, não era um crime. Era visto como uma arte, um dom de Deus. Pois é, essa mentalidade, essa visão de que era uma arte, um dom, teve consequências bem reais e terríveis. O custo dessa tragédia foi altíssimo e se espalhou por toda a comunidade, muito além dos muros daquela casa. Vamos resumir então a extensão total do estrago. Teve o custo humano, com uma morte sendo investigada e 10 pessoas feridas.
E os danos materiais? 21 casas interditadas, incontáveis veículos destruídos, a área afetada foi de 3 quarteirões. Pensa no susto, nas famílias desabrigadas que da noite para o dia perderam não só a casa, mas a segurança de um lar. E mesmo com todas as evidências sobre o que aconteceu, ainda ficam algumas perguntas bem importantes no ar. Perguntas não só para os investigadores, mas para toda a comunidade que agora precisa lidar com as consequências. No final das contas, a reflexão que fica é essa. Onde que a paixão pessoal de alguém termina e a responsabilidade com todo mundo começa? A história da explosão no Tatuapé nos força a questionar os limites de um hobby e o preço que todo mundo pode acabar pagando quando esses limites são completamente ignorados.